pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao canal do Dr. Rovai. Eu sou Giovana Navarro, acadêmica da Faculdade de Direito do Mackenzie. Fui aluna do Dr. Rovai durante 2 semestres e atualmente eu trabalho com ele. Hoje eu fui convidada para auxiliá-lo nessa introdução do canal. Vamos lá? Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Esse é o novo canal do Dr. Armando. Como você está, professor? Tudo bem, e você, Giovana? Tudo bem? Tudo certinho também. Você me dá as honras de apresentá-lo? Sim, lógico. Para mim que é uma satisfação muito grande. Dr. Armando é mestre em Direito pelo Mackenzie e doutor pela PUC. Foi secretário nacional do Consumidor. Foi presidente da Junta Comercial do Estado de São Paulo por 4 mandatos. Possui graduação em Direito pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Especialização em Processo Civil e em Direito Empresarial. Mestrado em Direito Político e Econômico pelo Mackenzie e doutorado pela PUC. Nessas instituições também leciona e possui mais de 28 obras publicadas, entre livros e capítulos de livros. Professora, eu gostaria de te agradecer imensamente a presença de estar aqui. É uma honra fazer parte desse projeto e de todos os outros que já fiz com você. E vamos para as perguntas? Vamos lá. Eu que agradeço, Giovana, é uma oportunidade bastante importante para a gente poder divulgar um pouquinho de conhecimento jurídico e principalmente na área de direito empresarial. Combinadíssimo. A primeira pergunta é o seguinte: o porquê da escolha do direito e quem é você dentro e fora da profissão? Bem, Giovana, a escolha do direito ela foi acontecendo na minha vida. Ela se deu inicialmente, talvez por um pouco de influência familiar, e num momento em que acho que o adolescente, já partindo para a vida adulta, tinha que escolher uma profissão e, portanto, a escolha de uma faculdade. Eu acabei enveredando para a faculdade de Direito, talvez também por uma tendência para a área de humanas. Desde criança, eu sempre gostei de algumas matérias próprias, como história, geografia, língua portuguesa, e também sempre gostei de ler, gostei de redacionar, e isso acabou por me levar para alguma área onde eu pudesse efetivar essas apreciações um pouco que naturais. E depois, a partir do segundo, terceiro ano da faculdade, acabei fazendo estágio, acabei me envolvendo com a faculdade de Direito, com os meus amigos. Isso acabou fortalecendo essa própria aproximação com a profissão, e de lá para cá eu acabei não me desvencilhando mais. Foi só um acometimento cada vez maior, um aprofundamento cada vez maior, e o direito passou, portanto, há quase 30 anos a fazer parte do meu dia a dia. Eu não me afastei nunca mais e pretendo até o final dos meus dias estar próximo ao direito, porque realmente foi onde eu me encontrei. Eu sempre digo que todos nós temos um sentido na vida, e esse sentido, para quase 99% das pessoas, está atrelado à profissão, àquilo que seguem no dia a dia, principalmente na profissão, né? E eu achei o meu sentido da vida. Meu sentido na vida é ligado ao direito. E, portanto, eu caminho no direito, acabei enveredando para o direito empresarial, e é essa a minha vida hoje em dia. Muito bacana, professor. E o que te motivou a fazer esse canal? Giovana, eu diria que o principal elemento foi a própria pandemia. A pandemia faz com que nós repensemos aí a nossa vida, os nossos valores, as nossas situações, a gente coloca em xeque, inclusive a nossa própria existência, não é? Com Nós certeza. todos temos aí a esperança de que isso enfim, que acabe logo a pandemia, né? Mas a gente tem que repensar o que vai ser no pós-pandemia. E na esperança de que a pandemia se resolva, se encontre uma vacina, ou que as próprias condições sanitárias deem possibilidade para que a gente conduza as respectivas vidas de cada um de maneira a enfrentar essa nova realidade, tem que ter um porquê
da essência da vida de cada um. E se o sentido da minha vida, como eu falei há pouco, é o direito, como que eu posso traduzir a minha vida também de uma forma a auxiliar aquelas pessoas que vivenciam problemas? A minha vida é focada em problemas da atividade produtiva. O que se cinge a atividade produtiva? No direito de empresa, no direito societário, na arbitragem, no conflito societário, que é a briga entre sócios. Isso gera aflições, isso gera disputas, isso gera, muitas vezes, angústias nas pessoas. Principalmente no empresário, no advogado, no estudante, como que a gente pode auxiliar? Olha, Giovana, muitas vezes, e isso tem sido estudado por operadores do direito, professores, neurolinguísticos, os livros vêm perdendo espaços para as novas tecnologias. As pessoas procuram no Google, procuram nos meios do WhatsApp, do Instagram. Então, como que eu posso alcançar as pessoas das gerações mais novas, das pessoas que têm essa nova realidade nas mãos? Eu tenho 51 anos, eu me formei debruçado nos livros e ainda continuarei minha vida debruçado nos livros. Mas as novas gerações, elas principalmente estão focadas nas novas tecnologias. Então eu tenho que também enveredar, sem me olvidar da minha realidade, que são os livros, mas eu tenho que me enveredar, me focar nessas novas tendências. Não são novas, são atuais. E entre as quais eu tenho que me dedicar aos canais de YouTube, nos canais de Instagram. E como que eu posso fazer disso? Algo que seja proativo para as pessoas num momento de pandemia, num pós-pandemia, para muitas vezes amenizar a angústia, para amenizar as dúvidas que as pessoas podem ter. Isso não significa que eu quero dar consulta de graça, que eu quero criar soluções. Não, mas eu quero dar um norte. Então, o sujeito lá brigou com o seu sócio, o advogado lá está com o seu problema, o estudante tem lá uma dúvida, ele pode buscar o seu norte a partir de uma palestra, a partir de um vídeo. E lá ele pode, inclusive, ter o seu condutor para buscar nos livros, na forma tradicional, em que eu me debrucei, que os meus mestres se debruçaram para desenvolver o seu devido estudo. Então, o que mais me motivou foi isso, principalmente porque eu ensino há mais de 20 e poucos anos sobre direito empresarial, e o mote do direito empresarial é o capital, é a busca do lucro, é a junção desses fatores de produção todos, e que muitas vezes gera uma expectativa que parece ser egoística tão somente, e não é. Na verdade, a atividade produtiva, ela busca trazer a empresa para atingir um fim social. E é equivocada a impressão ou o senso de que a empresa tem só um viés egoístico, capitalista. Não. A empresa, ela tem o seu fim social. E esse fim social, quando cumprido, é algo muito equilibrador no ponto de vista das necessidades sociais. Porque, nada obstante eu ser um professor de direito comercial há anos, e a minha essência, isso me desenvolveu enquanto ser humano, enquanto profissional, enquanto acadêmico. Essencialmente, eu não deixo de ser uma pessoa que foi formada com total visão dos problemas sociais do Brasil. Meu pai, e eu não me canso de dizer sobre isso, que era formado em direito pelo Largo São Francisco, nunca exerceu a profissão de advogado. Meu pai foi comerciante a vida toda. E, portanto, com uma visão extremamente capitalista. Mas, no entanto, meu pai nos ensinou aqui em casa a ter uma noção plena, absoluta, da importância do equilíbrio social. Ele nunca se conformou
com o sentido e com a visibilidade da pobreza desse país. Ele nunca se conformou com a miséria, e ele passou isso para nós. Mas, ao mesmo tempo, ele nunca se conformou com os ideais de ruptura, os ideais de violência. Meu pai sempre nos demonstrou a importância da democracia, das visões pacifistas. E eu fui formado, e depois estudando, me foi consolidada a natureza de que a gente só consegue construir uma sociedade justa através da livre iniciativa, da igualdade de condições para empreender, da capacitação de uma sociedade que tenha livre concorrência, porque isso promove, de uma maneira ou de outra, a possibilidade que a empresa exerça seu fim social. Porque o fim social da empresa promove mais empregos, promove condições de que outras empresas possam fornecer produtos, insumos para aquela empresa que passa a gerar mais empregos, e via de consequência, aquelas empresas também passem a gerar mais empregos. Essas empresas, numa cadeia produtiva, acabam por pagar mais impostos, e esses impostos, Giovana, acabam, num país sério, num país correto, num ordenamento administrativo correto, com pessoas idôneas, acabam por pagar impostos onde os governantes fazem desses impostos uma retribuição para saneamento básico, para construção de escolas, portanto, saúde, educação, hospitais, Giovana, transporte, moradia no lugar dessas favelas horríveis, onde as pessoas não têm nem saneamento, nem moradia. Enfim, Giovana, o benefício é de todos. Não precisou ter ruptura, não precisou ter assistencialismo, não precisou ter nada de aparelhamento do Estado. Precisou apenas incentivar a livre iniciativa, precisou apenas incentivar a atividade produtiva, essencialmente na livre iniciativa e na livre concorrência. O Estado como incentivador. Isso é possível? Lógico que é. Então, talvez seja a minha grande função nesse momento, através da pandemia e pós-pandemia, é divulgar. O que está na lei, viu, Giovana? Eu não quero reinventar a roda, não tenho a pretensão de ser um criador de grandes teses. Não. Eu quero trazer o que já está previsto na nossa legislação, descortinar o que muitas vezes é pensado de maneira inadequada, para justamente escancarar a realidade desses elementos todos, para que as pessoas que sejam curiosas sobre esses temas tenham mais um modelo de pensamento dogmático e teórico. Tudo que eu falar, Giovana, tenho como comprovar na legislação. Nada do que eu falarei é criação da minha cabeça, porque eu também não tenho o direito de trazer nada ideológico ou nada de criação por chute. Será tudo relativizado de acordo com a legislação. Por isso, Giovana, a ideia é de pensar algo em pró de um país melhor. Então, professor, mas você vai falar de dissolução parcial de sociedade? Isso pode pensar um país melhor? Lógico que pode, Giovana, porque quando sócios brigam, eu não posso fazer daquela briga de sócios a descontinuidade de uma empresa. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi uma vez uma empresa que empregava mais de 1.000 funcionários, uma empresa que tinha um faturamento de centenas de milhões de reais, porque 2 sócios brigaram, porque tiveram uma amante em comum, um caso inusitadíssimo, a empresa veio a quebrar.
empregos desapareceram, um faturamento gigantesco que gerava, portanto, condições de tributos altíssimos que podia facilitar em muito a construção de escolas, hospitais, produzir saneamento básico para muitas cidades, e a sociedade acabou sendo dissolvida totalmente porque justamente careceu o devido elemento de preservação da empresa. E por que isso? Porque foi mal cuidado o elemento de continuidade da atividade empresarial, do fim social da empresa. É isso, Giovana. Entendido, professor. Eu lembrei bastante das nossas aulas, que lembram muitos conceitos. Que bom, Giovana. Aliás, você foi uma das excelentes alunas que eu já tive. Ai, professor, que honra. Que honra mesmo. E por último, mas não menos importante, o que você pretende trazer para todos os seus espectadores? Quais temas você vai tratar? Consegue falar um pouquinho sobre isso? Sim, eu quero começar com o direito empresarial, inicialmente com dissolução parcial de sociedade, é o tema inicial que eu quero trabalhar. O segundo tema será arbitragem. São dois temas que são, inclusive, os carros-chefes da minha atividade. Eu faço muita arbitragem, eu trabalho essencialmente com dissolução parcial de sociedade, trabalho muito com exclusão extrajudicial. Durante muitos anos eu só trabalhei com exclusão extrajudicial de sócios, desde muito novo. Eu trabalhei com exclusão extrajudicial de sócios. Trabalharei com defesa do consumidor, até porque eu inovo nessa área, que eu não acho que a defesa do consumidor tem que ser uma defesa cega do consumidor. Eu acho que a grande análise do defesa do consumidor tem que ser em pró da visão harmônica. Se você tiver uma análise cega da defesa do consumidor, você quebra a atividade produtiva. E se você, portanto, então, analisar a defesa do consumidor de uma maneira apenas focada no consumidor, esquecendo-se da atividade produtiva, você erra. Você tem que buscar harmonia. Por outro lado, você também não pode deixar de lado o consumidor, porque ele é o hipossuficiente dessa relação. Então, a gente tem que achar esse caminho da harmonização. Como eu tive essa passagem, que foi uma passagem fantástica da minha vida como secretário nacional do consumidor, e é uma passagem única. Se a gente contar nos dedos, até hoje tiveram 5 ou 4, agora 5 secretários nacionais do consumidor. A gente verifica que... Não, 4, viu? Foi a Juliana, eu, o Luciano Tim e agora a Juliana de novo. Então, 4 secretários nacionais do consumidor, não tiveram 5 até hoje. Então, a gente verifica que o feeling de quem exerce essa função é primordialmente, porque o secretário nacional do consumidor é quem comanda todo o sistema de defesa do consumidor no Brasil. E esse sistema não pode ter uma visão cega em pró ou do consumidor apenas ou da atividade produtiva. Tem que ser uma visão harmônica, logicamente considerando a hipossuficiência do consumidor, mas eu não posso matar a atividade produtiva. Então, essa visão dá um sentido estratégico em pró do desenvolvimento do país fundamental. Então, eu quero trabalhar nesse sentido, e só quem vivenciou essa experiência que pode falar com uma certa experiência que, enfim, eu não posso guardar só para mim, eu tenho que externar essa experiência para as pessoas que vivenciam, inclusive, os problemas, sem se esquecer da hipossuficiência do consumidor, por óbvio. Eu tenho a obrigatoriedade de também expor as minhas experiências no direito empresarial como um todo. São 20 anos que eu leciono sobre esse tema. A gente quer avançar, e aí em parceria com as pessoas que
trabalham lá no escritório. Eu tenho professores muito conceituados que são parceiros lá no nosso escritório, o Dr. Frederico Carvalho, o Dr. Fabiano Delmasso, agora a doutora Ana Flávia Messa, o Paulo Sérgio Nogueira Salles, que está conosco já há muitos anos, que eu chamo de Paulinho, que está sempre comigo. Então, nós temos ali um grupo seleto, todos mestres, doutores. O doutor Frederico Carvalho é professor da PUC, de Direito do Consumidor, Direito Civil, de Direito do Meio Ambiente, há mais de 30 anos, 40 anos. Quer dizer, são professores muito tarimbados. O Frederico é mestre doutor há décadas. E a gente quer também inovar com defesa do meio ambiente, que é algo muito importante. O meio ambiente no Brasil hoje passa por problemas sérios. Então, a gente quer também tratar desses assuntos, porque o meio ambiente no Brasil, a gente vê, está sofrendo muito, situações delicadíssimas. Tem uma experiência do direito administrativo com licitações, com problemas gerados em tribunais de contas. Então, eu quero também trabalhar nessa área, quero expor as questões práticas que podem ocorrer, eu quero fazer um trabalho dirigido ao direito administrativo. Então, esse canal ele vai se construir com o tempo, não é algo que vai se construir do dia para a noite, é algo que vai ser construído vagarosamente, ele vai ter uma construção semanal. Hoje a gente tem já 2 aulas de dissolução parcial de sociedade para serem lançadas no vídeo, graças a você, né, Giovana, que está fazendo um trabalho maravilhoso. Nós temos também a Vanessa está cuidando de uma forma de linkar o site do nosso escritório com os vídeos que ali existem, com o Instagram. A ideia toda é proporcionar conhecimento. A gente não visa nenhum outro sentido que não seja propagar conhecimento. E por que isso, Giovana? Porque a pandemia, ela é algo muito ruim, ela é nefasta, ela é nociva. Então, em razão dessa questão nociva que ela nos causou, eu me sinto como ser humano, como cidadão, como brasileiro, eu me sinto na obrigação de criar alguma ideia, algum elemento na minha atividade, que é de ser advogado e professor, para gratuitamente trazer aquilo que eu sei um pouquinho, que é conhecimento no direito. As pessoas que estão com alguma espécie de angústia, com alguma necessidade de informação, e logicamente não vai ser a possibilidade de, nesses vídeos, encontrarem todas as informações necessárias, mas talvez nesses vídeos elas encontrem um norte, e a partir desse norte elas possam fazer uma pesquisa mais detalhada. A ideia é essa, Giovana. Nosso objetivo é totalmente altruísta, nosso objetivo é realmente informar. Muito bacana, professor. Gostaria, além de tudo, de agradecer pela oportunidade. Conte comigo sempre que precisar. E sejam muito bem-vindos, não é mesmo? Muito obrigado, Giovana. Espero que a gente consiga realmente trazer essa fonte de informações e que a gente tenha aí várias contribuições de outros operadores do direito, de estudantes que queiram também apresentar trabalhos, queiram apresentar informações, porque principalmente as gerações jovens é que podem contribuir, que eu sempre digo, o diálogo, o dialeto dos jovens, quem falam são vocês. E eu que preciso aprender esse dialeto, não quero deixar de ter o comportamento que eu tenho, eu continuarei usando a gravata, continuarei usando os meus velhos modos de comportamento, terminologias, porque eu também não quero parecer um garotão tendo 51 anos. Eu continuarei sendo o professor Armando de sempre.
mas eu tenho certeza que através dos jovens, é que a gente consegue demonstrar valores. E pode passar o tempo, os valores são os mesmos. Ética, moral e, principalmente, a solidariedade são valores que a gente não perde.